Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e estamos começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje, a gente vai fazer um giro sobre temas contemporâneos, temas quentes e que eu acho que merecem toda a nossa atenção. Eu vou começar dando um panorama sobre as questões e polêmicas que estão movendo o processo de regulamentação das inteligências artificiais. Eu vou indicar que a gente pode estar diante do surgimento de novas e mais eficientes formas de difusão de fake news por meio de inteligências artificiais, bem como outras questões que parecem sair de distopias de ficção científica, mas que elas são reais. Na sequência, o Thiago Rezende vai comentar como a reforma tributária, recentemente aprovada no Congresso Brasileiro, como essa reforma tributária ela pode ser situada dentro daquele histórico de regressividade que caracteriza o sistema tributário brasileiro e que ele detalhou bastante no nosso último episódio, a entrevista que a gente fez com ele. Por fim, o Elcemir pegou um rabo de foguete quase que literalmente. Ele vai comentar uma série de notícias um tanto bizarras, para a gente dizer o mínimo, envolvendo os gestores do capital mais conhecidos do grande público, né? Estou falando aqui do Elon Musk e do Mark Zuckerberg. E quando eu falo que são notícias bizarras, eu não estou exagerando nem um pouquinho. Enquanto um deles está construindo um bunker, o outro teme que robôs super inteligentes o persigam até Marte. Então, vamos logo aos trabalhos. Bom, então eu vou começar com a discussão sobre a regulamentação da inteligência artificial, que inclusive já é uma discussão que está bastante acalorada, mas que a tendência daqui para frente é só ganhar contornos ainda mais dramáticos, pois lembrem-se, que a gente está entrando em ano eleitoral nos Estados Unidos. E para quem não se lembra, há 2 eleições atrás, naquela eleição que terminou com o Trump eleito presidente em 2016, essa eleição foi tida como um marco na história das fake news. E foi um marco porque desde então a prática de fake news só cresceu e tomou outras formas. Virou até documentário, enfim. E quando a gente fala que a disseminação de fake news pode tomar outras formas, o que a gente está vendo é que o desenvolvimento das inteligências artificiais podem contribuir para o surgimento de formas até mais desagradáveis, mas formas desagradáveis porque elas vão ser muito mais convincentes. Por exemplo, eu acho que já não está nem sujeito a dúvidas de que os aplicativos que imitam voz de personalidades públicas vão ser largamente empregados para criar ou alterar falas para disseminação de informações falsas ao longo dessas eleições norte-americanas. E por conta dessa e outras questões, a pressão em torno da regulamentação da inteligência artificial vem crescendo bastante. E a União Europeia que vem tentando ganhar protagonismo ao chegar à primeira grande regulamentação da inteligência artificial. Mas como a implementação dessa regulamentação ainda está cheia de incertezas e falatório, ao invés da gente focar, pelo menos nesse episódio, ao invés da gente focar nas proposições do texto, vamos focar nos problemas que motivaram a elaboração do texto. E para quem acompanhou o nosso episódio sobre as IAs, eu já adianto que o possível impacto da IA sobre o mercado de trabalho, que foi um tema que a gente discutiu bastante, ainda não está sendo alvo dessa regulamentação. O que não quer dizer que essa regulamentação não enfrenta questões importantes. Eu já comecei a destacar a questão da fake news e eu vou mencionar pelo menos outras 6 grandes questões. Sobre a questão das fake news, eu queria destacar ainda que tão grave quanto o problema é a falta de solução à altura. No momento, as soluções propostas, inclusive lá na União Europeia, giram em torno da identificação de todo o conteúdo que foi gerado pela inteligência artificial. Mas a gente pode convir que esse tipo de mecanismo pode até funcionar, pode inibir coisas mais banais. Por exemplo, o estudante que vai utilizar a inteligência artificial para gerar um trabalho acadêmico. Ele pode ter dificuldades em ocultar que o texto que ele está usando foi gerado lá pelo ChatGPT. Porém, quando a gente pensa em coibir práticas criminosas, principalmente aquelas práticas criminosas com C maiúsculos, aquelas que contam com recursos suficientes para contratar serviços de especialistas, ou que já são cometidas por especialistas, essa medida de identificar que o texto ou
qualquer que seja o uso, tenha sido feito, né, por meio de inteligência artificial, parece uma medida muito pouco resolutiva. E, obviamente, se a gente coloca na balança, essas práticas criminosas preocupam muito mais, elas são para a sociedade muito mais preocupantes do que essa questão mais banal ali de gerar trabalho acadêmico ou texto publicitário utilizando o ChatGPT ou alguma ferramenta parecida. Então, por conta disso, a responsabilização das redes sociais pelas fake news que lá circulam ainda parece ser uma solução mais promissora. Ainda que a gente sabe que até agora os lobistas estão levando larga vantagem nessa disputa. Mas além das fake news, um outro problema que chama a atenção dos legisladores é a falta de transparência dos aplicativos de inteligência artificial. E essa falta de transparência implica, por exemplo, que o usuário não conhece a qualidade da informação que foi fornecida pela inteligência artificial. O ChatGPT é, de novo, um exemplo mais feliz, mais fácil da gente dar aqui. O ChatGPT é um aplicativo que constrói textos. Ele não é um processador de informação. Então, o que ele pode nos entregar é unicamente um texto bem escrito. Agora, se esse texto vai expressar informações confiáveis ou delírios, isso é completamente circunstancial. Ainda assim, eu acredito que a maioria dos usuários desconhecem isso e utilizam o ChatGPT como uma alternativa a fazer pesquisa no Google. Então, por conta disso e outros usos que podem aparecer, outros aplicativos, os legisladores já estão preocupados em criar um mecanismo para que o funcionamento das inteligências artificiais seja do conhecimento dos usuários. Agora, uma terceira preocupação é com os direitos autorais. Como a gente já comentou, hoje há aplicativos de inteligência artificial que se apropriam da voz das pessoas, inclusive de imagem também, mas o de voz já está sendo muito mais utilizado. Essa funcionalidade, além de colocar em xeque diretamente a atuação dos dubladores, por exemplo, permite também que a sua voz, a voz de qualquer pessoa, seja utilizada para fazer uma infinidade de coisas sem que essa pessoa fique sabendo ou ganhe alguma coisa com isso. Então já tem até algum destaque, uma reação que os artistas de Hollywood, os roteiristas, enfim, o pessoal lá de Hollywood teve diante disso. Só que a gente, de novo, tem que convir que o poder que esses atores, esse pessoal tem para enfrentar algo desse tipo é bem diferente do poder que, por exemplo, os dubladores brasileiros têm para enfrentar, né? Então, sem uma regulamentação mais abrangente, essa briga vai acontecer sempre em situações de desequilíbrio. E como eu falei, nesse mundo hollywoodiano, tem uma outra preocupação que até parece coisa de ficção científica, que é o uso da inteligência artificial para fazer ranqueamento social. Se eu não estou fazendo confusão, há até um episódio daquela série conhecida por fazer distopias, né, Black Mirror, que explora essa ideia. Nela, você batia o olho numa pessoa e sabia qual a propensão daquela pessoa a cometer crimes ou coisas do tipo. Mas voltando à realidade, já hoje a inteligência artificial pode ser utilizada como um modelo preditivo. Ela já é usada como modelo preditivo para inúmeras funções. Partindo disso, e utilizando informações como gênero, idade, classe social, endereço, você pode utilizar a inteligência artificial para gerar uma pontuação, um score para cada indivíduo. E essa pontuação pode ser utilizada para restringir ou facilitar o acesso daquela pessoa a determinadas coisas. Lá na regulamentação da União Europeia, esse tipo de uso já está, inclusive, sendo expressamente proibido. O que, contudo, não impede que uma empresa, internamente, faça uso desse tipo de ranqueamento sem divulgar, sem a gente saber que ela está utilizando. Um quinto ponto é a utilização da inteligência artificial no setor de segurança nacional. Imaginem, por exemplo, que uma mesma empresa fornecesse um sistema de inteligência artificial para o exército russo e outro sistema para o exército ucraniano. Imagine o tamanho do poder que essa empresa não teria num momento como esse. A empresa poderia vender para qualquer um dos lados informações sensíveis sobre o inimigo, ou até mesmo sabotar o funcionamento do sistema do inimigo diante de uma compensação financeira.
Mas aqui a gente ainda está falando de um problema real, porque a gente sabe que quando a gente fala em segurança nacional, algumas vezes a preocupação é só no nível do discurso. A gente sabe, por exemplo, que práticas polêmicas podem ser adotadas em nome da segurança nacional. Então, de repente, a prática do ranqueamento social pode vir a ser justificada em determinados contextos por conta da segurança nacional. Ou seja, não é um problema que pode ser descartado só porque a União Europeia tornou a prática ilegal. E vale lembrar que, como a gente está pensando aqui no uso da inteligência artificial em larga escala, a gente não pode esquecer também que o poder de processamento demandado pela inteligência artificial é bastante relevante. Então, no momento em que há uma emergência em se controlar o consumo de energia, o uso em larga escala da inteligência artificial parece apontar na direção contrária. Mas para encerrar, a sétima grande preocupação que eu identifiquei é com a falta de vigilância humana do funcionamento da inteligência artificial. Esse ponto, inclusive, ele pode ser extremamente sensível quando a gente pensa no uso da inteligência artificial no setor de saúde. Imagine que um aplicativo de inteligência artificial seja utilizado para processar as informações que estão inclusas no exame, num diagnóstico médico, e fazer um diagnóstico médico. Ainda que a inteligência artificial consiga processar mais informações que o médico, não seria ao menos desejável que o diagnóstico produzido pela IA seja submetido ao médico? Então, lá na União Europeia, por esse e outros motivos, a ideia está sendo instituir a obrigatoriedade da vigilância humana sobre o funcionamento da inteligência artificial. Só que do outro lado, os lobistas dessas empresas que estão produzindo os aplicativos de inteligência artificial sustentam que esse tipo de vigilância nem sempre é viável. E o exemplo mais utilizado é o da vigilância de conteúdo em redes sociais, que aí a gente volta àquela história das fake news. Mas a gente sabe que hoje a inteligência artificial consegue processar rapidamente uma imensa quantidade de informação e identificar se um determinado conteúdo oferece riscos. Ela já está fazendo isso. Se bem ou mal, a gente sabe, né? A gente sabe que o resultado tem sido insuficiente. Mas caso essa vigilância tivesse que ser feita por indivíduos, a quantidade de força de trabalho que seria necessária para isso iria inviabilizar a existência das redes sociais. Bom, mas eu acho que esse breve panorama já deu uma boa noção das batalhas que virão pela frente, né? E eu volto a enfatizar que a eleição presidencial estadunidense pode causar um terremoto nesse campo. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Bom, 24 começa com todas as disputas que circularão a regulamentação da reforma tributária. Como se sabe, no final de 23, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 132, que alterou o sistema tributário nacional. Essa reforma teve como mote principal a chamada simplificação ou a modernização do sistema tributário, o qual sempre foi apontado como aquele problema pelo empresário brasileiro, especialmente, como uma fonte de custos e um dos motivos do chamado atraso brasileiro. Como mudança fundamental, a gente tem a unificação de impostos e também de contribuições na esfera federal, bem como de regras de incidência, que hoje variam muito, né, por município, por estado, enfim. Essa complexidade atual reverbera um sistema realmente complexo, com problemas de bitributação, de custos de administração fiscal, tanto para empresas quanto para o Estado, entre outros desperdícios. E como se chegou a esse estado de coisas? Muito se fala como o debate da reforma durou 3 décadas, tendo em vista as bases postas pela Constituição de 88 especialmente. Mas uma análise mais detida vai constatar que, na verdade, as bases do sistema tributário atual estão mesmo naquela reforma que aconteceu lá em 66, no começo da ditadura. Durante a Assembleia Constituinte de 87, o debate sobre o sistema tributário não alterou significativamente o sistema tributário brasileiro, além de positivar alguns princípios tributários, né? Algumas coisas relativas à capacidade tributária, enfim. E aí, de fato, o já então complicado e regressivo sistema tributário foi alvo muito mais de disputas federativas
do que um real debate sobre a mudança da matriz tributária. E essas disputas elas tiveram como consequência uma maior complexificação do sistema tributário no período pós-88. Os gastos públicos aumentaram, mas a base de arrecadação, sem significativas mudanças, não comportavam, o que fez, por exemplo, na esfera federal, que o governo fizesse um uso cada vez maior das chamadas contribuições, as quais podem compartilhar a base de incidência, ou seja, com impostos já existentes, o que gera aquela questão da bitributação. E tirando a criação da contribuição social sobre o lucro líquido, todas as demais contribuições são tributos indiretos, ou seja, são aqueles que podem ser repassados aos preços de bens e serviços. O que significa isso na prática? Que esses tributos tendem a incidir de maneira proporcionalmente maior sobre as menores rendas, portanto são regressivos, ou seja, quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto do que quem ganha mais. Então a gente teve esse paradoxo, Por um lado, a Constituição ela ampliou direitos sociais, ampliou direitos de maneira geral, mas e deveres do Estado junto, à sociedade, junto ali à proteção na área da saúde, da previdência, da assistência social. Mas como o sistema tributário não foi alterado para comportar, o debate ali na Assembleia Constituinte relativo à tributação não avançou, por exemplo, sobre a questão da tributação sobre a renda, tributação sobre grandes fortunas ficou só como uma ideia a ser regulamentada posteriormente. A gente teve um aumento da tributação regressiva sobre bens e serviços nos anos seguintes. E isso ainda piorou com o Plano Real, quando o sistema fiscal passou a ser uma âncora fundamental para a manutenção do valor da moeda. E aí a gente vai ter um crescimento da carga tributária fundada cada vez mais sobre esses impostos indiretos, impostos e contribuições indiretos. E por que agora foi possível essa reforma tributária? Em primeiro lugar, é interessante observar que há uma pauta comum, seja para o grande empresariado, para o Estado, para os micro e pequenos empresários e até para a população em geral. É interessante um sistema tributário minimamente legível, compreensível, bem como com custos de administração menores. Mas isso só foi possível porque foi excluído do debate os temas sensíveis, como os tributos sobre a renda e sobre a propriedade. Essa discussão foi deixada para mais à frente. Conforme o ministro da Fazenda disse de maneira bem otimista recentemente, a proposta de reforma do imposto de renda deve ficar para 2025. Com isso significa que, durante metade do seu mandato, o atual governo brasileiro não vai tocar na questão fundamental, que é a regressividade do sistema tributário brasileiro. E aí, em 24, que nós vamos ter o quê? Um tortuoso caminho de regulamentação da reforma aprovada, a qual depende de leis complementares, ou seja, leis que exigem maioria absoluta do Congresso para serem aprovadas. Então, vai ser necessário muita negociação e empenho em prol de leis que irão simplificar, tornar o sistema tributário mais eficiente, porém ainda dentro de uma matriz regressiva e que penaliza os mais pobres, os que ganham, os assalariados de maneira geral. E, de fato, por exemplo, já é noticiado que para compensar a reforma, as mudanças que virão com a reforma, por exemplo, a gente tem estados, 10 estados e o Distrito Federal, que eles vão ter que aumentar a alíquota do ICMS para compensar mudanças da reforma, tendo em vista os mecanismos que tem das relações e operações interestaduais. Ou seja, nessas unidades federativas, a gente vai ter um aumento da tributação sobre o consumo, ou seja, mais tributos regressivos sobre a população, sobre os indivíduos que estão sendo tributados. No entanto, é necessário destacar que reverter esse quadro seria um caso também de o Brasil ir na contramão do mundo, já que desde a década de 1980 a gente vê uma redução da tributação sobre os ganhos do capital. Especialmente o que se verifica, como exemplo, o fato que a tributação sobre a renda nos países da OCDE
a tributação sobre imposto de renda jurídico, né, da pessoa jurídica, ela caiu de 48% em 1980 para 23,1% agora, em 2022. A tributação sobre lucros e dividendos também caiu nesses países. E no Brasil, no caso, ela nem existe. Então, assim, embora a reforma tributária possa eventualmente melhorar a eficiência e a transparência de um complexo sistema, ela ainda não tocou, né, nos temas realmente sensíveis. E é necessário a gente olhar para a dinâmica das classes sociais no Brasil, né, e o modo da sua representação no debate fiscal, bem como a forma de relação da economia brasileira com o mercado mundial, né, a forma como o nosso país se integra, né, com esse mercado, para a gente compreender por que passados 30 anos, ou 60 anos, se a gente for considerar a Reforma de 66, ou 200 anos, se a gente for olhar para toda a trajetória do sistema tributário brasileiro, desde a independência, passando Império, passando República, como de maneira geral, né, essa matriz tributária ela vai se reconfigurando, mas ela sempre perpetua essas formas de tributação que tendem a penalizar os assalariados e os mais pobres, enquanto aliviam-se, né, os ganhos dos mais ricos e os ganhos oriundos da propriedade, né, das diferentes formas de propriedade. Recentemente veio à tona a suspeita de uso de drogas pelo notório Elon Musk. O Wall Street Journal e a Bloomberg cobriram esse caso porque esse uso de substâncias ilícitas, segundo esses jornais, preocupou os executivos da Tesla e da SpaceX. Segundo se conta, esses executivos que formam os conselhos estão se sentindo na berlinda, pois precisam agora mostrar aos seus investidores que esse uso de drogas não trará danos financeiros, né, ou de imagem, de reputação a essas empresas. Além de alguma hipocrisia desse mundo corporativo sobre esse tema de drogas, essa notícia mostra, obviamente, a preocupação com os ativos envolvidos nessas empresas. Em termos muito claros, estão preocupados consigo próprios. Mas tem algo a mais que esse caso dá ensejo. Nenhuma das reportagens sobre o assunto apontaram para um aspecto muito decisivo e essencial, que essas empresas têm potencial de afetar a vida de milhões de pessoas. Então, nos sentimos aqui na obrigação de perguntar, né, quem controla os rumos dessas grandes empresas? Obviamente que não podemos generalizar, mas há evidências marcantes que sugerem que muitas dessas lideranças nos comandos das grandes empresas vislumbram uma vindoura hecatombe social. Então, repito, né, uma hecatombe social. E sim, são as mesmas lideranças que podem afetar a vida econômica da sociedade. O próprio Elon Musk alimenta uma visão aterradora e que afeta algumas de suas decisões. O New York Times fez uma reportagem de dezembro de 2023, na qual sugeriu que as mesmas pessoas que mais temem os riscos da inteligência artificial decidiram entre elas que são elas mesmas que devem ser aquelas a construir e controlar essa tecnologia. Numa conversa há alguns anos entre Musk e Assabs, que é um dos fundadores da DeepMind, algo teria nessa conversa levado à decisão do Musk de investir nessa empresa. O Musk explicou na conversa com Assabs que tinha pretensões, né, tinha planos, né, inclusive entre eles de colonizar Marte, com o objetivo, grife-se, escapar da superpopulação e de outros perigos na Terra. Assabs, nessa conversa, né, respondeu que o plano dele poderia até mesmo funcionar, mas apenas se as máquinas superinteligentes não seguissem e destruíssem a humanidade em Marte também. O Musk, então, ele ficou, conta a reportagem, né, sem palavras, que ele não havia pensado nesse perigo muito específico, e ficou assim admirado com a conversa e por algum motivo, dada essa conversa, ele teria aí decidido investir na DeepMind, que, como todos sabem, implicou o desenvolvimento posterior da inteligência artificial, que também nos traz até aqui, né, hoje.
Existem, obviamente, outros estranhos comportamentos que sinalizam algo semelhante. O Zuckerberg, da Meta, né, que controla o Facebook, Instagram, WhatsApp, está construindo um complexo no Havaí. Aí, alguns dos documentos, né, que revelam os planos detalhados das obras foram obtidos pela Wired, que é um site, né, de tecnologia, que conseguiu acesso a isso através de uma série de solicitações dos registros públicos, né, das repartições públicas que registram esses planos. E esses planos, segundo a reportagem, mostram ingredientes de palavras do site, né, opulento Tecno Xanadu. Grife-se, né, com abrigo subterrâneo e o que parece ser uma porta resistente a explosões, diz a reportagem. E parece que a preferência desses potentados do setor de tecnologia é por lugares, digamos assim, com algum acesso dificultado pelo mar. Falando sobre o fato de que muitos executivos bilionários das empresas de tecnologia estão construindo o que parecem ser bunkers na Nova Zelândia, o ex-primeiro-ministro do país disse a Bloomberg o seguinte, palavras dele, né, abre aspas, vivemos num mundo onde algumas pessoas têm quantidades extraordinárias de riqueza e chega um ponto em que, quando se tem tanto dinheiro, alocar uma quantia muito pequena dele para um plano B não é tão louco como parece. Palavras dele, né? E isso nós devemos aqui registrar, né? Um plano B, né? E quem é que pode pagar por um plano B? Bom, a questão não é de fato que uma hecatombe esteja a caminho. Obviamente também que o nível de desigualdade a qual chegamos e que permite dividir o globo terrestre entre quem pode pagar por um plano B e quem não pode, é um ponto obviamente importante, mas não é o único, né? Me chamou atenção nisso, o que é muitíssimo aterrador, que as decisões importantes de condução dessas grandes empresas estão nas mãos de pessoas cujas decisões afetarão a todos. São as mesmas pessoas que parecem vislumbrar que não há alternativas para a humanidade, né? E esperam, portanto, aí uma hecatombe. Para elas parece ser mais fácil essa hecatombe do que mudar as condições que possam produzi-la. E são essas mesmas pessoas que têm um plano B para si próprias.